Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindas, bem-vindos. Que bom que nós estamos aqui. Que bom que chegamos aqui para o nosso ITK Comenta. Para aqueles que chegam pela primeira vez, o ITK Comenta não tem um tema definido. É o nosso encontro semanal onde nós respondemos algumas perguntas, batemos um papo. Certo? Então, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Vamos ver se o Rafa e se a Carla já chegaram aqui. Muito bem. Nós geralmente respondemos as perguntas que vocês mandam nas caixinhas de perguntas. E às vezes a gente consegue também ler uma ou outra pergunta aqui nos comentários. A Carla. Boa tarde, menino. Boa tarde, boa noite, querida. Como vai? Boa noite a todos. Boa noite, bem-vindos. Bem-vindas. Cá estamos. Quem late? Alguém. O objetivo... Aliás, as duas estão latindo neste momento. É uma loucura isso aqui. Uma loucura. E então, temos muitas perguntas hoje? Estou pegando aqui. Na minha página tinha bastante. Eu vou só responder uma porque apareceu no ITK, na minha, enfim, só para a gente já falou sobre isso, mas é só uma coisa mais prática. Por que não estão colocando as meditações no ITK? A última é dia 13 de novembro. A gente avisou todos aqui, né, no dia que a gente pararia de gravar as meditações, deixar gravadas na página. As meditações continuam acontecendo normalmente, às 20 horas, na página do ITK, todos os dias. A única coisa é que elas não estão mais gravadas. Elas estão ficando gravadas no YouTube, no canal do ITK do YouTube. Quem quiser pode acessar e todas as meditações ficam gravadas lá para vocês poderem assistir quando quiserem, ok? Como lidar com reações verbais de ódio para com os pais da minha filha? Não entendi nada. 26, espiritualizada. Como lidar com reações verbais de ódio para com os pais da minha filha? Deve ser o pai só, no caso, da minha filha. Como 26, espiritualizada. Talvez falte pontuação aí. Como lidar com reações verbais de ódio para minha filha? Provavelmente a filha lida com reações verbais de ódio. Vamos tentando para entender, não é isso. Na página da sua mãe, eu acho que tem a mesma pergunta, mas elaborada de outra forma. Veja se tem a imagem aí. Filha, 26 anos, espiritualizada, mas que tem reações verbais que demonstram ódio pelos pais. Como lidar? Deve ser a pergunta, né? Ser espiritualizada não quer dizer absolutamente nada, né? Nesse contexto. Não é uma premissa você ser espiritualizado, logo você não vai ter reação verbal de ódio. Uma coisa não está ligada à outra. E eu acho que esse é um bom exemplo do que a gente fala muitas vezes para vocês, do que o que gera o trauma, do que gera a criança ferida, não é o fato em si, e sim o significado que nós damos para aquele fato, né? A sua filha ter reações verbais de ódio
é um direito dela, entende? E aí talvez ela possa fazer um caminho de entender e olhar o porquê que de repente ela explode, porquê que vem uma raiva tão grande que ela tem essas reações talvez exageradas, né? E isso que provavelmente esteja assustando vocês, pais. Agora, a primeira coisa, talvez, é você reconhecer que isso não diz respeito a você, mãe, a você, pai, né? Ou algo que vocês tenham feito. E sim é uma questão da sua filha e de lidar com o próprio sentimento. Porque é uma reação, entende? E a gente sempre, no Leader Training, a gente realmente bate muito nessa tecla e ajuda as pessoas a realmente entenderem isso. Os sentimentos, eles não são colocados de fora para dentro. Eles estão todos aqui dentro de cada ser humano. E pessoas, lugares, fatos, enfim, situações ao longo do dia, ao longo da nossa vida, é que despertam esses sentimentos. Mas não é um pai que tem o poder de colocar o filho num estado de raiva, não é uma mãe que tem o poder de colocar uma filha num estado de raiva, assim como não é qualquer pessoa. E sim a própria pessoa que já tem isso dentro dela e que dispara essa memória, esse sentimento em determinado contexto. Muito bom. Tem alguns pontos importantes nessa sua fala, né? Primeiro, reconhecer como é que nós lidamos com reações de ódio ou com situações de ódio, né? É basicamente o nosso movimento de cuidar das crianças, sejam elas pequenas ou crianças grandes, e nos nossos movimentos nas relações. É a mescla entre acolhimento e limite. A gente precisa fazer um bom movimento nas relações com acolhimento e com limite. Quando a gente lida com reações de ódio, basicamente a gente faz movimentos de limite e de acolhimento. Primeira coisa é que eu não admito que você fale assim comigo. Esse é o primeiro ponto. Então, este tipo de conversa, nesse tom, nós não vamos ter, porque isso não faz sentido. Então, você pode se acalmar, e quando você se acalmar, a gente pode conversar. Quando o outro sai desse estado, então a gente limita, não entra neste looping, porque este é um ódio do outro, é uma raiva do outro, mas que muitas vezes mobiliza a nossa própria raiva, e aí que é o problema, quando a gente também entra na própria raiva, e aí vira uma grande confusão. Então, quando eu posso limitar para o outro e dizer, esse tipo de conversa, nesse tom, nós não vamos ter, bom, o outro recebe um limite e uma consequência nesse tipo de situação. Quando o outro se acalma, e aí a gente pode conversar, aí nós podemos dar o acolhimento. O que é que acontece que você fica com tanta raiva nesse assunto? Ou por que que isso é tão difícil? E aí a gente pode, de fato, construir um movimento. Agora, sem colocar um limite e aplicar uma consequência, quando esse tipo de situação acontece, nós não temos espaço para trabalhar. Porque aí o outro está no looping da raiva. Então, enquanto você não se acalma, a gente não pode conversar. Essa é uma consequência que nós colocamos. O outro tem que lidar com isso. Então, não tem uma conversa. Então, o movimento é limite e acolhimento. Mesclar essas duas coisas para a gente poder entrar de fato no cerne. Isso serve para a maioria de nós nas nossas relações. Limite e acolhimento. Esse é um ponto importante. O segundo ponto importante é tomar cuidado, que me parece que na sua fala tem um pouco de crítica, no seguinte sentido: se diz espiritualizada e age dessa maneira. E por que eu estou dizendo isso? Porque não tem nada a ver reação de ódio com a fala do espiritualizado, mas você pessoalmente provavelmente faz um link com isso. Há uma queixa no sentido de que se diz tão espiritualizada e entra nesse tipo de movimento. Então, a minha sugestão é não use esse argumento como um ataque. Porque muitas vezes a gente escuta isso aqui em várias situações de várias famílias. Fulano vai lá na missa e depois me trata assim. Ou reza e fala assim comigo. Então a gente usa algo que é importante para o outro, que é a espiritualidade, como uma ferramenta de ataque. Então a minha sugestão é que você dissocie esse movimento. E quando a conversa estiver calma, num bom lugar, que você possa sempre reforçar o movimento da espiritualidade. Como é que isso te ajuda? Como é que isso faz você ser uma pessoa melhor? De que forma isso está colaborando na sua vida? E não usar a espiritualidade como um gancho para fazer uma crítica ou um ataque em algo que me desafia. Eu não sei se faz sentido para você, mas, na minha opinião, são dois pontos muito importantes da sua fala.
Muito bom. Mesmo porque quando nenhum de nós aqui é Jesus, ou Buda, ou sequer Gandhi, ou alguém com um nível de espiritualidade tamanha que... E mesmo esses homens, né? Mesmo esses homens tiveram momentos e movimentos internos de que eles, às vezes, não gostariam de ter tido. Medo, raiva, tristeza, todos eles. Então, você estar no caminho da espiritualidade não significa que você agora é imbatível e dono e poderoso dos seus sentimentos, dos seus comportamentos. Significa que você está no caminho de, significa que você está na busca para. Eu estou na busca de me tornar uma pessoa melhor. Eu estou na busca, eu não sou uma pessoa melhor. Eu ainda tenho os meus sentimentos, eu ainda tenho os meus comportamentos, mas eu estou olhando para eles agora de um novo lugar. Um lugar de tomada de consciência e que eu quero. Se você entra criticando, como o Bruno falou aí, é como se você estivesse invalidando esse movimento dessa pessoa. É como se você estivesse não reconhecendo isso. Isso pode ser muito ruim para ela. Então, realmente, tire essa crítica de lado. Olha para isso com respeito. Poxa, ela está no caminho, ela está na busca. Né? E todos nós estamos. Algumas pessoas já caminharam um pouco mais, outras um pouco menos. Mas se ela está neste caminho, que bom que ela está nesse caminho. Ela está num caminho de consciência, de tomada de decisões importantes na vida dela. E a segunda questão é, de fato, o limite. Precisa de limite. Uma criança precisa de limite. E as crianças grandes também precisam de limite. Quando você pega uma criancinha pequenininha que está gritando, esperneando, chorando, e você começa a entrar nessa mesma frequência que ela, vai ser agressão para todo lado. Dela de uma forma e a sua do outro. E quanto maior a manifestação de ódio, maior é a dor. Quanto maior a explosão de raiva, maior é a dor. Porque atrás dessa explosão de ódio, atrás dessa explosão de raiva, tem uma dor profunda. Tem uma criança ou tem um ser humano extremamente machucado, muito ferido, pedindo socorro, sem saber fazer. Pedindo socorro da única forma que é possível para ele, que é a única forma que ela está sobrevivendo a tudo isso, é essa explosão de raiva, essa explosão de ódio. Então, olha para essa explosão de ódio, olhe para essa explosão de raiva, de agressão, não sei como, verbais, como um pedido de socorro, mas limita. Você tem todo o direito de se sentir tão ofendido, você tem todo o direito de se sentir tão magoado, mas você não tem o direito de trazer isso dessa forma. Então, quando a criança é pequenininha, a gente não faz isso, você tem todo o direito de ficar magoado com seu amiguinho, de ter ficado com raiva dele ter te tomado o brinquedo. Mas você não tem o direito de ir lá e morder o seu amiguinho. Não tem o direito. Entende? Então é a mesma coisa. Você tem todo o direito de se sentir assim ou assado, mas você não tem o direito de falar comigo desta forma. Então nós vamos parar aqui e na hora que você estiver calma, nós voltamos e conversamos como duas pessoas adultas e civilizadas, que me parece 23 anos, né? Como duas pessoas adultas. Mas olhe para isso exatamente como você falaria com uma criança pequenininha. Você tem o direito de ficar sentido e com raiva do seu amiguinho, mas você não tem direito de ir lá e morder o bracinho dele. A mesma coisa, só que agora não é morder o bracinho, é uma agressão verbal. Então, reconheça o movimento de espiritualidade que ela está fazendo e coloque o seu limite. Muito bom. Como controlar a respiração e o foco nesse momento de calor que estamos vivendo? Olha, eu vou te confessar que eu tenho uma dificuldade nisso também, porque calor me tira do sério. É uma palavra forte, mas eu ouso dizer que eu odeio calor. Eu tava brincando essa semana que a gente tava lá em Itatiaia, na expansão. O hotel lá não tem ar-condicionado, não tem nem ventilador nos quartos. Porque é dentro de uma reserva e geralmente à noite realmente esfria. Mas eu falei que eu brinco que eu prefiro passar frio do que passar calor. Mas enfim, controlar a respiração e o seu foco nessa onda de calor toda que a gente está vivendo, independente da situação externa, entende? Não importa se está frio, se está calor, se você está bem, se você está mal. A respiração e o foco, eles são justamente recursos, a respiração principalmente, é um recurso que você tem
para poder estar mais calmo, estar mais centrado, estar no momento presente. Aqui, lógico, eu falei, abri precedente para isso, as pessoas vão se dividir. Tem pessoas que se sentem melhor no calor, tem pessoas que se sentem melhor no frio, né? Manter o foco, talvez para quem gosta mais do frio, manter o foco no calor seja um grande desafio, como é para mim, por exemplo. E o inverso também, para quem gosta mais do calor, manter o foco no frio é um grande desafio. A respiração é justamente um caminho, é um recurso que pode te ajudar a estar mais focado, independente desse incômodo que a temperatura, que o clima te causa. Entende? E aí, lógico, entendendo que talvez você esteja num ambiente, como nós estávamos no ano passado, onde não tenha recursos do tipo ar-condicionado, ventilador, seja uma brisa, qualquer coisa que ajude a aliviar um pouco essa situação. Então, independente do estado externo, a respiração é um mecanismo que você pode usar, ou seja, respirar conscientemente, inspira, expira, inspira, expira, e começar a voltar a sua atenção para o aqui, para o agora, para a situação que você está e reestabelecer o seu foco, entende? Agora sim, situações externas como calor, frio, podem muitas vezes atrapalhar o nosso foco. Exatamente, né? Cheque se nessa situação extrema de calor você tem recursos que podem te ajudar, e às vezes a gente tem recursos que auxiliam nisso, que nos colocam num lugar mais confortável, e desse lugar mais confortável geralmente é mais fácil de manejar a respiração ou o foco. Então, ar-condicionado, ventilador, quando é possível, quando tem uma brisa, abre a janela, porque às vezes abre a janela fica mais quente do que está dentro, mas procure recursos, e nas situações que não tem recursos, reconhecer que o movimento de ficarmos imóveis com foco na respiração geralmente nos ajuda um pouco com o calor, né? Porque quanto mais a gente se movimenta e mexe isso, aquilo, geralmente isso dá mais calor. Então, se a gente conseguir esse movimento de respirar e manter essa posição, isso geralmente nos ajuda, né, com o movimento. Mas eu reconheço que tem situações que é um grande desafio. Na semana passada, lá em Itatiaia, no momento do dia eu estava muito calor, eu estava atendendo aqui no online, e embaixo da mesa eu estava com a pasta me abanando aqui para ver se melhorava um pouco, estava muito quente. Então, encontrar recursos que de alguma forma podem nos ajudar. E pode ser um bom exercício para você, né? Nós três estamos trazendo a semana passada, porque realmente foi muito, muito, muito calor e não tínhamos recursos externos, como ar-condicionado e ventilador, essas coisas. Teve um dos dias que as nossas camas aqui, né, de casal, tanto a dos meninos quanto a minha, são camas grandes. E a caminha lá é uma caminha de casal de pequenininho, né? É uma caminha normalzinha, pequenininha. Aí teve um dia que a gente foi deitar na hora de dormir, e aí o Tadashi veio e falou alguma coisa, gesticulou, eu falei assim, para, mas eu falei até baixinho, eu falei, para. Ele falou assim, o que foi? Eu falei, vamos brincar de estátua. Estátua, não pode mexer nem um dedinho. Ele falou, mas por quê? Eu falei assim, porque eu tô baixando a temperatura do meu corpo para eu dormir. Aí ele me olhou para mim e falei assim, Tadashi, por favor, estátua, não nem se vira, porque eu preciso baixar a temperatura do meu corpo. Mas foi exatamente isso que o Bruno falou. Quanto mais você movimenta, mais energia você gera, mais aquece. E você ficar bem quietinho e focado na sua respiração, porque como a temperatura está quente, tem um som alto, tem alguém falando, tem a televisão ligada, todos são fatores externos que podem desviar o seu foco. A temperatura também é um fator externo que você pode desviar o foco. Mas aí, em relação ao calor, se você trouxer o foco para a respiração, nossa, está muito calor. Ok, eu escolho voltar para a respiração. E aí experimente uma respiração bem suave. Não force para respirar. Faça uma respiração bem... Funciona. Você fica imóvel, quietinho, sem fazer nenhuma força, e a respiração bem suave. Respira suavemente e expira suavemente, que vai funcionar. Funcionou para mim. A temperatura do meu corpo demorou um pouquinho, mas baixou. E funciona. Você se mantém. Então, coloque o seu foco nisso. O meu foco vai ser respirar suave e tranquila para baixar a temperatura do meu corpo. E vai fazendo esse exercício.
Caiu, menino. Rafael caiu. É. Tá com oscilação de energia aqui no condomínio. Ah, é. Você tem outra pergunta aí na sua coisa? Não, peraí, deixa eu ver se eu... O problema é que eu não consigo ver aqui. Você sabe que eu não sou tão tecnológica como você. Vixe, será que o Bruno também caiu? Voltou? Voltou. Quando os filhos... Ah, o Rafa voltou aqui, peraí. Pronto. Eu saí para ler a pergunta, mas acho que o Rafa voltou aqui agora. Pronto. Tá com oscilação de energia aí, né, Rafael? Não, eu fui tirar do mudo e virei o negócio. Aqui a energia está oscilando. Como se harmonizar na vida espiritual e financeira de uma maneira saudável? Esse é, inclusive, o tema de uma das palestras que eu dou no Leader Training, né? Onde a gente elenca 6 saúdes, entre elas a saúde física e a saúde financeira. A primeira coisa que eu acho importante é, como a gente falou na primeira pergunta, é você desassociar. Elas não estão ligadas à sua saúde financeira, à sua vida financeira, com a sua vida espiritual, né? De um modo geral, num contexto maior, sim, elas estão ligadas, mas elas não estão ligadas no sentido, você não precisa ter um caminho junto para a saúde financeira e para a saúde espiritual. São coisas separadas. Então, quando você pergunta, deixa eu só ver, como harmonizar, eu sinto, tá? Pela sua pergunta aqui, talvez seja uma questão de princípios e valores espirituais que você tenha em relação ao dinheiro, ou a forma como você vem ganhando dinheiro, entende? E talvez seja isso que você precisa, de alguma forma, harmonizar. Porque o lado financeiro e o lado espiritual, por si só, eles não têm uma conexão, né? Agora, o quanto que você talvez esteja ou está ganhando dinheiro a qualquer custo, de qualquer forma, de alguma maneira que rompa ou vá contra os seus princípios e valores espirituais. Entende? Talvez eu sinto que a sua pergunta vai mais para esse sentido. E aí, provavelmente, se essa é a questão, você já sabe o que você está fazendo que vai contra essa questão espiritual para você. Entende? Dentro do lado financeiro. O que eu acho importante dizer, que é o que eu digo no Leader Training para as pessoas. Eu considero, né, e nós do ITK consideramos que uma pessoa tem sucesso, que uma pessoa tem felicidade no momento em que ela consegue ter uma harmonia e um equilíbrio entre todas essas saúdes da vida dela. Entende? Então, uma harmonia e um equilíbrio entre a saúde familiar, a saúde espiritual e a saúde física, a saúde social, não importa. O exemplo que eu dou lá no Leader Training não adianta nada você ser arquimilionário, mas estar com a sua saúde física, por exemplo, detonada, porque tudo que você faz é pensar em dinheiro, ganhar dinheiro, trabalhar, etc. Ou indo no contexto dessa sua pergunta. Não adianta nada você estar ganhando rios de dinheiro, mas estar com a sua saúde espiritual zerada, porque você rompe princípios, valores, crenças, passa por cima de qualquer coisa em nome do dinheiro, do trabalho. Então, encontrar uma harmonia e um equilíbrio entre essas duas saúdes. Está claro para nós na sua pergunta que há um link entre essas duas questões, senão você não traria dessa forma. Então a pergunta que eu te faço é: a sua espiritualidade te permite ter dinheiro? E a outra pergunta é: o teu dinheiro te permite viver a espiritualidade da forma como você quer viver? Se a resposta para qualquer uma dessas duas é não, nós temos um problema. Porque nós temos duas áreas importantes da vida, que é a espiritualidade e o financeiro, em conflito. E aí, geralmente, a gente fica num problema assim, ó, ou eu vou atender a espiritualidade ou o dinheiro. Né? Ou vou atender o dinheiro ou a espiritualidade. É como se a gente tivesse que fazer uma escolha. Ou atender a espiritualidade ou o dinheiro. Isso é uma grande distorção. Que muitas pessoas vivem nessa dualidade. Achar que um movimento não pode coexistir com o outro movimento. Então, se a
resposta é não, nós precisamos olhar para quais são os conceitos de espiritualidade, quais são os conceitos de dinheiro e quais são os pontos de atrito. E ao identificar os pontos de atrito, a gente pode casar essas duas coisas. Agora, se a sua resposta é sim, a minha espiritualidade me permite ter dinheiro, ou e o meu dinheiro me permite viver a minha espiritualidade da forma que eu quero, aí são metas práticas para cada um desses movimentos. Quais são as metas, quais são os movimentos que me conectam com a minha espiritualidade? Ir à missa, ir ao culto, fazer uma leitura, fazer uma meditação, ler sobre o assunto, quais são os movimentos, fazer uma oração, quais são os movimentos que me conectam com a minha espiritualidade. E aí coloco isso em prática. Quais são os movimentos que me levam para uma harmonia financeira? Controle de orçamento, controle de receita e despesa, noção de reserva de emergência, noção de investimentos, enfim, lição de casa, o beabá do financeiro. Mas antes disso, você precisa ter uma resposta se há uma... Olha... Que isso? Estou iluminado. Vieram muitas luzes aqui, muitos fogos. O que aconteceu aí, menino? Tem uma nova funcionalidade do iPhone que quando você faz alguns gestos, ele replica aqui, entendeu? Tá vendo? Eu estou aprendendo isso aqui também, outro dia eu vi. Então, desculpem, o mais importante é então checar se há permissão para essas duas coisas fluírem na sua vida. Se não há permissão, nós vamos ter que ajustar, nós vamos ter que encontrar uma forma dessas duas saúdes coexistir. E é um trabalho passo atrás. Agora, se já há, aí é trabalhar na prática mesmo com elementos, com atividades que nos levam para esse lugar de fortalecimento das duas saúdes. Muito bom. E só complementando, que eu acho que os meninos já responderam bem, qual é a crença que está atuando aí? Porque, visivelmente, tem uma crença, como se é mais fácil encontrar uma agulha num palheiro do que... Como que é a crença? É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Do que o rico entrar no reino dos céus. Então, é mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Então, pode ser que você tenha alguma crença desse tipo, né? De que para você ser espiritual, espiritualmente elevado, uma consciência muito profunda, você não pode estar no outro lado, que seria um outro lado. E não é um outro lado. Porque eu vou te fazer uma pergunta para você que fez essa pergunta. Você tem mais condições de ajudar a quem verdadeiramente precisa, com dinheiro ou sem dinheiro? Porque, veja, suponhamos que tem uma família de baixa renda, muito carente, com um filho muito doente. Se você tiver dinheiro, você vai conseguir ajudar mais ou menos essa família? Você consegue pagar um tratamento para essa criança? Você consegue internar essa criança? Você consegue dar toda a medicação para essa criança? E se você também não tem dinheiro? Você vai dar, ok, um apoio emocional, um apoio espiritual. Mas efetivamente essa criança continua doente. Então só perceba se tem alguma crença aí em relação a dinheiro é sujo, quem é espiritualizado não quer dinheiro, quem é evoluído emocionalmente não precisa de dinheiro. E precisa sim, precisa de dinheiro. Até para ajudar as pessoas. Até para você comprar presentes de Natal e distribuir para uma criança que nunca recebeu. Até para você alimentar as pessoas que não têm condições numa noite de Natal. Então, dinheiro e espiritualidade ou evolução espiritual não estão separadas, estão juntas. Uma não desmerece a outra. Okay? É isso. Muito bom encontrá-los mais uma vez. Muito bom. Espero vocês às 20 na meditação. Um beijo, pessoal. Tchau. Até breve.